Nossas histórias conta hoje a história de Luciano Keffer, da Espetoflex de Porto Alegre, fabricante de espetos giratórios a pilha para churrasco. Uma invenção, aliás, o Luciano é um baita inventor, até pelo produto principal. Mas a invenção dele foi meio ao acaso, né, Luciano? Na praia, inclusive. Exatamente, Afonso. O espeto flex surgiu na praia diante de uma dificuldade que apareceu pela falta de energia elétrica, já que as churrasqueiras giratórias exigem, né, a energia elétrica para ser movimentadas. E a minha filha me requisitando para a praia: pai, vamos dar uma passadinha na areia para a gente brincar um pouco e tal. E eu disse: não, filha, eu tenho que cuidar do churrasco, não posso ir na praia. Ela olhou para mim e disse: que graça ter um pai que não vai na areia com a gente, não vai na praia. Aí eu me sensibilizei, olhei o churrasco, vi que estava tudo ok, funcionando direitinho, girando, né, nos espetos giratórios elétricos, e fui com ela para a praia. Aí lá fiquei brincando, tal, correndo um pouquinho na areia, entrando no mar e aquela coisa toda. E daqui a pouco eu disse: pô, eu tenho que voltar porque o churrasco está em andamento. Quando eu chegar lá, eu aviso para vocês a hora que dá para vocês irem. Ficava uma distância mais ou menos de 2 quadras do mar, em Atlântida. E lá o pessoal ficou me aguardando, né, o meu chamado. E na minha ida para lá eu vi que todas as casas estavam sem luz. Eu disse: pô, só o que falta a minha também está sem luz, né? E foi dito e feito. Eu cheguei lá, não tinha energia elétrica e o espeto estava parado, né, a churrasqueira estava parada. Queimou só de um lado. E queimou só de um lado e, casualmente, a carne virada para baixo. Resultado, eu voltei para a praia, né, já bravo, né, em razão de ter perdido o churrasco. Gaúcho nenhum gosta de perder churrasco. E aí já briguei com a minha filha. Disse: pô, filha, por tua causa perdemos o almoço. Ela disse: pô, mas e por que tu não inventa um espeto que não precise de energia elétrica para funcionar? Aí ela me desafiou. E eu fiquei bravo naquele negócio. Aí a gente faz aquela invenção de milho e batata frita na praia, tal, no quiosque. E eu fiquei olhando ao longo do mar, né, e pensando, disse: pô, que maneira que eu podia resolver isso? Talvez com uma bateria, com fios, mas isso tudo me desagradava porque eu queria um pouco de estética. Eu queria que os espetos fossem espetos bonitos, que não ficassem com uma aparência negativa. Faz anos isso? Isso fazem 7 anos. 7 anos. Isso aconteceu lá em janeiro de 2012. E aí, assim que eu tive uma ideia de como fazer isso, né, de colocar um micromotor dentro de um cabo de espeto e tal, reuni os inox, consegui comprar um motorzinho na internet. Em questão de uma semana eu estava com o protótipo pronto. E todas as pessoas que eu procurava, que eu mostrava e perguntava a respeito disso, todo mundo me sinalizava com um problema sério: vai explodir. É a primeira coisa que as pessoas me diziam: pilha explode com calor. E aquilo me atiçou a curiosidade, porque desde pequeno que eu ouço isso, né? E o meu prazer em qualquer churrasco era pegar uma pilha e atirar lá dentro para ver explodir. E isso nunca aconteceu. Pilha não explode. A pilha, ela incha, ela vaza um pouco e perde a sua eficiência, né? Isso é o que realmente acontece com uma pilha. Ela jamais vai explodir. Mas procurei fabricantes de espetos elétricos, né, para ver se havia uma versão a pilha, e todo mundo me disse a mesma coisa. Disse: olha, não tem porque o motor não aguenta, o motor não vai funcionar por causa do calor, então nós não temos esse produto pronto. Se quiser, vai ter que inventar. E aí basta dizer para um alemão que não dá para fazer as coisas, que ele dá um jeito de fazer. Cabeçudo? Cabeçudo. E aí? E aí fizemos o primeiro protótipo, né? Claro que o primeiro churrasco eu fiz a uma certa distância, né? Eu deixei a carne lá no fogo e tal, fazendo com pilhas, e fiquei a uns 3 metros de distância para ver se aquilo lá realmente não explodia, né? Porque todo mundo afirma que ia explodir. Disse: pô, deixa eu ficar um pouquinho distante. Mas transcorreu tudo normal, o churrasco ficou maravilhoso. E eu comprei vários tipos de pilhas, principalmente alcalinas, porque eu achei que, girando o tempo inteiro, que talvez 4 pilhas não fosse suficiente para fazer um churrasco inteiro.
E a minha surpresa foi que, a partir do primeiro churrasco feito, a pilha continuou ativa, continuou com energia. E aí, para saber o tempo que aquele espeto ainda iria girar com aquelas pilhas, eu fiz uma adaptação com um cesto, com peso dentro, pesei uma média de 2 quilos, que é o que normalmente a gente bota num espeto. E aí, para minha surpresa, aquele motor durou 60 horas funcionando, girando 2 quilos. No primeiro protótipo? No primeiro protótipo. Então, no momento que eu vi aqueles números, eu vi que eu tinha um produto. E aí, imediatamente, a gente já começa a fazer os desenhos para ingressar no INPI, desenvolver marca e tal. Mantive o assunto em segredo durante uns 3 meses, até iniciar o registro. E, a partir do momento do início do registro, nós começamos a produzir numa linha um pouco maior. Era assim já? Exatamente assim. Ele não mudou muito do que ele tem hoje. E a separação da pilha, do motor, do calor é aqui, é? Exatamente. Nós temos uma base no formato de um U, que fica embaixo desse espeto, e ele é apoiado sempre na ponta dessa base, de forma que o motor, que é a parte mais sensível, fica sempre trabalhando para fora. Então, é um sistema extremamente simples. Fora desse cabo aqui, nós temos tão somente o eixo do motor, a ponta do motor, que vai tocar todo esse conjunto. O motor fica aqui dentro? Exatamente. Motorzinho pequeno. O motor pequeno, é um micromotor. Ele tem o tamanho de 3 dedos, aproximadamente. Sim. Então, aqui existe um motor com uma caixa de redução. Ele gira a 3.000 RPMs, 3.000 voltas dá o motor, mas por um sistema de engrenagens, ele vai havendo uma redução dessa velocidade, até chegar em 2 RPMs. Então, na verdade, nós temos aqui a mesma coisa que acontece nos nossos veículos. Quando a gente quer subir uma lomba, a gente puxa uma segunda, ou seja, a gente perde velocidade, mas a gente ganha em torque. Então, isso é o mesmo efeito que dá nessa carne. Isso permite que esse espeto possa girar até 6 quilos de carne. Uhum. Então, no início, quando o pessoal viu pela primeira vez esse espeto, e eu tive a oportunidade de ver vários amigos meus e conhecidos e mostrar o produto, todo mundo torceu o nariz e disse uma coisa só: não vai vender. E aí, quando todo mundo é unânime em dizer que não vai vender, isso me desperta uma curiosidade muito grande. Que aí eu faço uma outra pergunta interna: e se vender? Muito provavelmente ninguém foi adiante nesse projeto justamente por não acreditar que isso desse certo. E quando a gente tem o costume de ir atrás de todo mundo, provavelmente a gente vai se encontrar todos no mesmo lugar, chorando porque não conseguem vender. Um pouco do que acontece com muitos empresários, inclusive. Exatamente. Né? Como é que se faz para colocar a carne aí? Como é que explica Ele é um extremamente simples. O espeto ele vem desmontado em 2 partes, tão somente. Essas partes são unidas uma com a outra. E aqui existe um tubo de regulagem que permite você aumentar ou diminuir o tamanho do espeto, de acordo com a tua churrasqueira. Se tem uma churrasqueira mais funda, tu vai usar o máximo dessa regulagem aqui. E aí, obviamente, que você vai deslocar essa garra aqui, que faz a sustentação, você vai deslocar ela lá para frente, para ela poder fazer atarrachar no próprio eixo, que é esse parafuso aqui que vai prender esse eixo. Uma vez preso e já regulado para o tamanho da sua churrasqueira, você vai tirar essa garra da frente e você vai colocar numa bancada. Provavelmente a sua mesa, ele fica absolutamente em pé, você fica livre, né? Ao invés de ter que estar com uma mão segurando a carne e a outra o espeto, aqui você vai deixar ele em cima da bancada e com a mão você vem colocando a carne aqui. Você pode colocar uma peça de até 6 quilos, né, uma peça grande, e ela já vai automaticamente prender nessas garras de baixo. E depois você bota essa segunda garra aqui para dar um aperto maior. E uma vez montado, você já tem o espeto regulado para a sua churrasqueira, a carne já está posicionada e presa. Aqui basta você pegar o botão e apertar. No momento que você apertar, esse motor ele vai estar girando a 2 RPMs, um peso de até 6 quilos, durante 20 horas com pilhas
comuns ou 60 horas com pilhas Pode alcalinas. tirar as pilhas só para a gente poder Sim. ver? O sistema para tirar é bem simples, né? Só uma leve pressão e aqui nós temos as 4 pilhas inseridas dentro do cartucho que recebe as pilhas. Pilhas comuns vão ter uma autonomia de 20 horas, se for alcalinas, nós vamos ter 60 horas. Então, isso causou uma certa revolução no mercado, Sim. porque até então as pessoas só tinham 2 opções para poder fazer churrasco, ou fazia churrasco manual, ou fazia churrasco com churrasqueiras giratórias. Luciano, como é que tu começaste a fazer? Tu compraste todas as peças no começo, terceirizaste tudo, não é isso? Exatamente. Quando a gente começa a produção em série, a nossa maior preocupação são os custos, né? Sim. Porque senão você precisa fazer muitos investimentos pesados, principalmente na área de equipamentos pesados, como tornos, esses equipamentos grandes, e precisaria também ter instalações, precisa ter profissionais e tal. Isso demanda um custo muito elevado, sem a certeza de você ter vendas suficientes que cubram esse investimento. Então, eu sempre recomendo para quem está iniciando com um projeto, que ainda não tem ele testado e não tem ainda aprovação das vendas, que terceirize esse serviço, né? Você leva os desenhos técnicos até uma empresa especializada que vai fazer isso para você. Aham. Obviamente que vai ter custos, né? Esses custos são altos, mas ainda é uma forma de você produzir essas peças sem ter o custo da instalação. Quando chega a um determinado volume de peças, aí tu pode fabricar tudo, né? Ou quase tudo, né? Neste caso, tu importas o motorzinho, né? Da Exatamente. Chega no momento que você tem que fazer uma relação de custo-benefício, né? X peças me custa X mil reais, né? E em contrapartida, se eu produzir essas mesmas peças em casa, eu vou ter o custo do aluguel do pavilhão, eu vou ter um torneiro mecânico, eu vou ter uma prestação de um torno, energia elétrica, desgaste de peças. Então, você faz uma conta simples. No nosso caso, naquela época, nós gastávamos em torno de R$ 25 para produzir cada espeto desses fora. Sim. Então, no momento que nós chegamos em 1.000 peças mensais, isso significava deixar na mão da terceirização em torno de R$ 25 mil mensais. Luciano, nós vamos ainda falar sobre isso. Nós precisamos fazer um intervalo e, na volta, nós vamos partir de um outro ponto. Ou seja, como é que foi a tua história antes de chegar no espeto giratório? E tem um outro detalhe. Do espeto surgiu um outro produto, inclusive dos resíduos de metais que sobravam da fabricação de espeto. Mas isso é para daqui a pouco. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir. Fica conosco. Nós estamos conversando com Luciano Keffer, da Espetoflex de Porto Alegre, fabricante de espetos giratórios a pilha para churrasco. Falamos um pouco no primeiro bloco, contamos a história do espeto, que surgiu ao acaso num churrasco queimado na praia. Mas a tua história é bem mais longa, antes de chegar ao espeto. O que tu fizeste na tua vida antes? Como criança... Nasceste aonde? Eu nasci no município de Tapes, Rio Grande do Sul, aqui na costa da Lagoa Doce, em direção a Pelotas. Uma região que me desperta muitas lembranças ainda carinhosas, né, daquela época que as crianças passavam o tempo inteiro na rua e os pais levavam ela para dentro de casa puxando pela orelha. Hoje inverteu, hoje os pais pegam as crianças pela orelha para levar para fora de casa, para não ficar tanto tempo no celular e nos seus tablets. Bom, tua Mas, formação, enfim, como é que foi, enfim. Dentro da minha infância lá, a coisa melhor que acontecia era no Natal, onde a gente recebia sempre algum presente, e a minha preferência sempre era por coisas luminosas, né, coisas que faziam barulho, carrinho de bombeiro, qualquer coisa. No dia seguinte, primeira coisa, desmontar tudo. Pegar uma chave de fenda, uma chave Phillips e desmontar todinho o aparelho. Sempre sobrava um parafuso. Sempre, sempre. Aí eu tinha que levar para um técnico para tentar completar. Mas isso já com 4, 5 anos, 6 anos, já tinha essa tendência
de desmontar as peças para vir fazer alguma coisa diferente. Então, isso acaba fazendo parte da natureza de uma pessoa, de sempre procurar alguma coisa inventiva, né? E os pais estimularem eles a fazer isso com certo cuidado. E a formação toda sempre foi nesse sentido, de observar e ver a dificuldade que pode existir e as soluções possíveis para resolver algum problema. Te formasse como engenheiro, de repente? Não. Administração de empresas, sou administrador. Aham. Mas tem muito de engenharia, trabalhei um tempo bastante pesado na parte de fazendas, parte de maquinário agrícola. Então, sempre quando a gente lida com equipamentos mais antigos, existe sempre a necessidade de criar peças que já não existe mais a comercialização. Então, isso te faz uma presença muito constante com tornearia mecânica, fabricação de peças. Então, sempre tu tem que estar procurando soluções para problemas que aconteceram naquele momento. Rebentou uma peça e tu precisa continuar a colheita. Então, isso tu tem que resolver em questão de 2, 3 horas. O que tu fazia na fazenda? Na fazenda nós plantávamos milho, soja, arroz, né, uma atividade bastante... Mas já com maquinário. Sempre com maquinário pesado. Uhum. E sempre maquinário em contato com a terra e com um trator potente na frente, sempre dava muitas quebras de máquina. E aí, com equipamentos mais sucateados, mais antigos, a gente sempre tinha que buscar uma solução viável num curto espaço de tempo para resolver. Uhum. Mas era uma pessoa curiosa, portanto. Quer dizer, o fato de ter sido meio ao acaso a descoberta desse espeto giratório a pilha, né? Não, digamos, não foi o acaso, foi uma coisa um pouco natural da tua pessoa, né? Falar em acaso, Afonso, nem sempre é uma verdade absoluta, porque o acaso nem sempre acontece. Nós somos uns somatórios daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente vive ao longo do tempo. E o fato de ter essas experiências desde criança, né, com essa curiosidade de desmanchar equipamentos, de refazer, depois na vida profissional, lidar com problemas que precisam ser resolvidos, isso te dá uma certa convivência com esse tipo de dificuldades e soluções que tu precisa satisfazer nesses momentos. Então, isso tudo corrobora para que a gente possa ter uma capacidade inventiva de fazer as coisas. E sempre quando existe um problema, eu costumo dizer que atrás do problema sempre tem uma solução. E a solução geralmente é uma oportunidade que está escondida. Então, os jovens empreendedores que querem achar algum produto legal para trabalharem, para se esforçarem, procurem ver o problema. Analisem o problema das pessoas. E no momento que você consegue resolver esse problema e consegue escalar a solução desse problema, você vai ter um universo muito grande de pessoas que estão dispostas a pagar por aquele problema que você ajudou a resolver. Luciano, nós temos inclusive umas fotos que nós gostaríamos de mostrar e te explicar um pouco como é que foi a tua trajetória, já de repente com o próprio espeto. Isso aí é onde? Perfeito. Assim que nós tivemos já um contato com os nossos fornecedores de motores na China, imediatamente eu me aproximei deles no sentido de fazer uma visita, né, pessoal, para conhecer as instalações e os meios de produção que eles utilizavam. O motor até hoje é importado, né? Até hoje ele é importado. Nós não temos motor no Brasil que possa ter uma qualidade superior com o preço competitivo que eles têm. E pela eficiência, quer dizer, realmente o custo da manutenção do espeto é baixíssimo. Repete de novo, pilha comum... Pilha comum são 20 horas de autonomia e pilhas alcalinas são 60 horas de autonomia. Outra foto. Isso instalações dentro de uma das fábricas, onde eles mostram e explicam. Tem duas fábricas? As fábricas que nós fomos visitar. Né? São, uma das fábricas fabrica somente o motor e o outro fabrica somente a caixa de engrenagem. Isso na China? Aqui. Na China, em Shenzhen, ao lado de Hong Kong. Então, lá, junto com os profissionais, lá eles explicavam detalhadamente como é que era todo o processo de produção, né, os meios de trabalho deles, e ali a gente vê que a China está muito aparelhada, essa visão que a gente tem de que
na China tem trabalho escravo, essas coisas, eu realmente não... Pelo menos por enquanto, atualmente não mais, né? Não mais, não mais. Tudo que eu vi lá foi um sistema bastante tranquilo de trabalho, todo mundo com calçado ortopédico, com aqueles que fazem massagem ao longo do trabalho, né, com um ambiente agradável de trabalhar. Isso me satisfez bastante. Essa foi uma experiência que nós tivemos aqui quando eclodiu aquela vinda dos haitianos para o Brasil. E na nossa paróquia, o padre implorou por ajudas lá de empresários que pudessem acolher esses haitianos que estavam passando dificuldades na nossa cidade e eles precisavam de ter algum meio de trabalho. E aí eu fui lá, conversei com o pessoal e acolhi 5 dentro da nossa fábrica. Foi um espetáculo, uma experiência muito positiva, né? E eles trabalharam conosco durante um bom tempo, depois alçaram voo para outras atividades, e é onde nós liberamos eles para eles fazerem voos maiores. Outra foto. Esse outdoor na Estrada do Mar, né, para que as pessoas, quando estão indo para a praia, já fiquem com vontade de fazer churrasco sem trabalhar. Tá bom. Outra foto. Esse é um produto novo que nós estamos colocando no mercado, né? Logo mais a gente vai explicar a respeito deles, mas é uma plaquinha de identificação para cães e gatos com uma peculiaridade. Tudo dentro dele é personalizável, desde o nome, telefone e aquelas 2 frases. Ali nessa está escrito, talvez eu esteja perdida, pode ligar para a minha família agora? Então, é um recado que o próprio pet está dando para aquela pessoa que achou ela em algumas circunstâncias. Só para não esquecer o detalhe, que essa plaquinha, ela é o resíduo da fabricação do espeto, né? Exatamente. Sobra de metal. Exatamente. Eu estava analisando o nosso meio de produção e via que alguns itens eram descartados com um preço muito pequeno, muito inferior. Então, nós precisamos descobrir uma maneira fácil de oferecer para o nosso cliente um produto barato, um produto personalizável e que a pessoa pudesse colocar um recado para aquela pessoa que achou o pet na rua. E estatísticas nos mostram que 65% dos cães que são achados na rua possuem um lar. Mas muitos deles, 65%, acabam em abrigos porque as pessoas não conseguem achar os verdadeiros donos desses cães e gatos. Tem mais uma foto? Não tem mais, né? Tem mais? Sim. Essa é a nossa presença na Europa. Estivemos lá já fazem uns 4 anos, já inaugurando a nossa filial. Tem uma filial na Europa. Filial em Portugal, né, onde nós fazemos as nossas remessas para todos os países da Europa. Contratamos uma transportadora que nos garante levar em até 36 horas para qualquer lugar da Europa. A próxima filial vai ser aonde? Nova York. Este ano, provável? É provável que sim. Estamos ultimando aí os trabalhos em Nova York. Outra foto. Obviamente que acaba achando interesse, né, de várias entidades, né, que veem na Espeto Flex um case de sucesso, um case de empreendedorismo que nasceu com poucos recursos e, obviamente, acaba sendo um objeto a ser tratado, né, em palestras. Essa palestra foi no Sebrae do sul de Minas Gerais, onde o pessoal me convidou para gentilmente ir lá e contar o case da Espeto Flex, como que a gente faz, como é que nós conseguimos chegar aos nossos consumidores finais. E eu tenho uma base que eu sempre digo que o conhecimento, quando compartilhado, ele se multiplica. Então, não precisa segurar nada para si. Pode compartilhar com as outras pessoas, porque isso vai surgir ideias novas, pessoas que estão com vontade de empreender, vão ver que de uma ideia pequena, sem recursos, sem valores vultuosos para começar uma empresa, dá para começar qualquer negócio. E nós somos um exemplo disso. Luciano, nós vamos fazer mais um intervalo e na volta nós vamos completar a informação sobre... Tem detalhes ainda bem interessantes que, inclusive, podem ajudar as pessoas que queiram empreender, como tu falaste agora. Um intervalo e já voltamos a seguir.
Nós estamos conversando com o Luciano Keffer, da Espetoflex de Porto Alegre, fabricante de espetos giratórios para churrasco a pilha. Luciano, bom, já falamos bastante, mas me chamou muito a atenção o que nós mostramos, quem nos acompanhou desde o bloco anterior, tu aproveitasse, inclusive, resíduos de metais que sobravam da fabricação do espeto. Por algum tempo, tu vendias esses resíduos, né? Depois te deste conta que eles podiam ser aproveitados de uma forma mais útil. Exatamente. Esse resíduo ele era oriundo do corte de metal. Nós temos uma máquina nova, importada, que faz o corte de todos os nossos materiais. E as chapas de inox, sempre você procura fazer o maior aproveitamento possível. Existem programas de computadores que ajustam as peças para utilizar o máximo possível daquela chapa. Na hora do corte, Na né? hora do corte. Então, ela aglutina as formas e coloca numa determinada disposição, de forma que a perda sempre vai ser o mínimo. Mas a pessoa que tem um olho crítico não gosta de perder nada, inclusive pedaços pequenos. E nós tínhamos um resíduo bastante grande, que era gerado na hora do corte dessas chapas, que me preocupava. Eu disse, pô, nós pagamos R$20, R$25 o quilo desse material e estamos descartando ele por 70 centavos. Então, não faz sentido. Mas tu conseguia vender. Sim, nós vendíamos esse resíduo à base de 70 centavos o quilo. Ele era fundido de novo? Ele é fundido novamente e vira um novo inox. Sim. Então, é uma reciclagem desse material nobre que nós temos dentro da fábrica. Sim. Mas, apesar dele ser reciclável, nunca me conformei com ver determinados pedaços de metal sendo dispensados. E nas redes sociais me chamou a atenção uma amiga nossa que perdeu uma gata. E ela passou durante muitos dias procurando a gata, colocando fotos, pedindo para compartilharem, porque ela realmente queria achar uma gata, queria achar a sua gata. Sim. E ela se perdeu e durante praticamente 30 dias ela ficou procurando até que encontrou. E eu lembro que em algumas postagens o pessoal perguntava se ela não tinha uma identificação para essa gata. E ela disse, essa gata nunca fugiu de casa, eu não preciso colocar identificação nela. E aí, quando eu olho aquele inox, aquele pedacinho pequeno, identificação para gato e para cachorro, obviamente. Sim. Então, chamei o meu pessoal da produção, disse, vamos fazer um desenho aqui nesse pedaço que está sobrando e vamos recortar essas chapinhas de forma que na hora do corte, além dos materiais normais que a gente corta, nesses locais onde sobra esse inox, a gente corta um ossinho de cachorro ou uma carinha de um gatinho. Então, vamos aproveitar tudo. Só vamos vender para reciclagem aquilo que realmente não pudermos aproveitar dessa maneira. Quer dizer, a identificação ela pode trazer uma série de informações. O gato, o cachorro está doente e que tipo de doença tem, por exemplo, não é isso? Exatamente. Tem pessoas que têm um amor tão grande pelo seu cão e pelo seu gato, que mesmo que esse cão seja roubado ou que seja... se perca, enfim. Se perca e a pessoa não queira mais devolver porque se afeiçoou ao cão, tem pessoas que têm um amor tão grande pelo animal que chegam a escrever os problemas que esse animal tenha. Justamente para que, se essa pessoa for assumir a guarda desse cão ou do gato, possa dar sequência, já sabendo os problemas que esses animais possuem. Duas perguntinhas. Depois disso, sobrou quase nada de metal. Muito pouco, muito pouco. A outra, e tem saída? A plaquinha? Bastante, bastante. Hoje nós começamos faz 4 meses com essas vendas, hoje já está na faixa de 2.500 unidades por mês. Diariamente são uma faixa aí de quase 100 unidades que nós vendemos. Claro que nós temos um diferencial muito grande nessa plaquinha, que é a personalização. Isso não existe no mercado. E aí é que eu convoco os empreendedores para analisarem os problemas e as soluções que a gente pode apresentar. No momento que você tem uma plaquinha que só tem o nome e o telefone, é uma coisa muito fria, né? A pessoa olhou, tal, quer devolver, vai telefonar e vai chamar o dono. Mas se tiver um
uma frase como se fosse o próprio cão falando com a pessoa que achou, isso toca o coração de quem está lendo. Então, Mas, e como é que é o dono? O dono faz a frase ou ele encomenda a frase? Como é que funciona? dentro do nosso site existe um campo para ele editar as duas frases que nós já sugerimos para eles. Então, quando a pessoa entrar no site e procurar pela plaquinha Flex, vai ver as duas frases já pré-determinadas. Mas essas frases, elas podem ser apagadas e editadas. Então, nós temos algumas coisas bem interessantes. Tem uma lá que escreveu, fui burra, saí para passear e me perdi. Ligue para minha mamãe. Então, isso, apesar de ser uma coisinha simples, a pessoa que encontrar essa plaquinha, num cão perdido, obviamente que vai se solidarizar com a família, vai pegar o telefone, vai ligar e vai ser um objeto de ter mais uma amizade ainda pela frente. Aham. E aí, no verso dessa plaquinha, obviamente, que além do site, nós colocamos um QR Code para que aquela pessoa que passou no parque e viu, ela já possa, com o próprio celular, acessar o QR Code e já fazer o seu pedido dentro do parque mesmo. Tua sede é Porto Alegre. Tem fábrica ou fábricas e tem uma loja, né? Nós temos uma loja aqui na Protásio Alves, 4073, onde nós temos o nosso ponto de venda físico e todo o aspecto administrativo da empresa, que atende o Brasil inteiro. E temos duas fábricas na Bernardino Silveira de Amorim, que fica próximo à Fiergs. São duas fábricas, uma quase na frente da outra, onde nós temos todo o setor de usinagem, todo o setor de produção, tudo é feito por nós, nada mais é terceirizado, de forma que nós verticalizamos a nossa produção. Tudo lá é produzido por nós hoje. Mas a venda é feita também pela internet, ou principalmente? 95% das nossas vendas é tudo pela internet. Tudo entrega via correios, um sistema que funciona muito bem, o site é totalmente personalizado, né? Os espetos podem ser personalizados com o nome de quem está ganhando o espeto. Né? Nesse caso aqui, eu fiz questão de colocar o seu nome no espeto, que aí quando você estiver fazendo churrasco com os amigos lá, e esse churrasco aparecer na casa de alguém, todo mundo vai saber quem é que pegou. Com o espeto junto, né? É claro, acontece muito. E a venda, como é que hoje você vende para N países, né? Argentina, outros países, né? Os correios nossos, embora eles levem a mercadoria a qualquer lugar do mundo, não é de forma automática. Então, a pessoa que está do outro lado do mundo e que queira comprar, ela tem que mandar um e-mail com o seu endereço e aí nós fazemos a cotação do frete pelos correios para mandar para essa pessoa. No caso da pessoa estar na comunidade europeia, ela já pode fazer o pedido direto no site de Portugal e lá vai ser atendido pela transportadora local de Lisboa. Mas os outros países, tu vende alguma coisa para os Estados Unidos? Vendemos muito para os Estados Unidos, é impressionante. Nós vendemos para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, China. Não tem país que a gente já não tenha enviado espeto. Principalmente porque a comunidade brasileira está difundida muito em vários lugares e a pessoa que vê um espeto desse funcionando, ela logo se apaixona. Então, é um mercado dirigido, ou seja, obviamente que um americano, de repente, não teria interesse em comprar, ele teria uma outra forma de fazer Num primeiro churrasco. momento, não, porque ele tem o seu sistema. É como se alguém trouxesse aqui para o Brasil uma dessas churrasqueiras de quintal no estilo barbecue. Né? É difícil de introduzir esse meio aqui no nosso país, porque nós estamos habituados com o sistema. E a recíproca também é verdadeira. Nós chegarmos com o nosso sistema lá no país deles, onde eles já estão acostumados com o sistema, é mais complicado. Mas isso vai muito por osmose. A pessoa que comprou, que é brasileiro ou que tem alguém conhecido aqui, que viu o sistema, do sistema de espeto que nós trabalhamos, essa pessoa fazendo churrasco na sua casa, vizinho de um americano, pela amizade, a pessoa vai lá, dá uma olhada, vê que o negócio funciona e que funciona bem, e logo já quer comprar e também adaptar na sua churrasqueira. Aliás, as churrascarias brasileiras ou gaúchas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Sem dúvida. Inclusive, houve até uma empresa brasileira aqui, gaúcha, Fogo do Chão, né? Que se expandiu nos Estados Unidos, com outro nome, obviamente, né? Então, é também uma forma de, como existe
o hábito do churrasco, obviamente que muitas pessoas querem fazer isso em casa, né? É verdade. E aí é que vai a tecnologia junto, levando a prática do churrasco a todos os lugares. Aham. Tem ideia de outros negócios? Sempre, sempre. Já tenho mais uns 4 pipocando aí. Ah, é? Mas tudo são ideias que a gente tem que maturar, tem que ver a oportunidade, ver o desafio e como resolver, para poder oferecer uma solução que seja escalável. E são ideias novas? De coisas que não existem? Sim, coisas que não existem, porque os problemas existem há muito tempo, né? Tem pessoas que olham o espeto e pensam assim, puxa, por que eu não inventei isso antes, na frente? Né? Porque é tão fácil, né? O motor já existia, o inox já existia, o churrasco já existia, tudo existia. Por que a pessoa até agora não inventou aglutinar todos esses itens e criar um produto igual a esse? Então, isso foi fruto de uma observação, de uma necessidade, né? E o empreendedor precisa estar atento a essas dificuldades e não precisa ir no exterior para descobrir esse problema. Basta olhar dentro de casa e ver uma dificuldade que a sua esposa está tendo e inventar uma maneira de resolver um determinado problema. Se ele conseguir resolver o problema na sua casa e esse problema puder ser replicado em outras casas, ele vai ter construído uma solução. E essa solução vai gerar um novo negócio e dinheiro e todas as estruturas que ele vai montar a partir daí. Está aí a história de Luciano Keffer, da Espetoflex de Porto Alegre, que fabrica espetos giratórios a pilha para churrasco. Nós queremos agradecer a tua presença aqui e foi uma história bem interessante. História de inventor sempre são histórias muito interessantes, principalmente quando elas são úteis, as invenções. E de modo especial queremos agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.